medicação. Vale a pena. Olá! No programa Em Discussão de hoje, nós vamos falar do projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, o 1180 de 2019, de autoria do deputado Caio França, que permite que remédios que tenham a substância cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, sejam fornecidos para pessoas que não têm condições de compra. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Caio França, do PSB, a doutora Elaine Nunes, psiquiatra e PhD, diretora-geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e Neide Martins, mãe do Vitor Martins, um garoto de Santos, que tem epilepsia refratária e faz uso desses tipos de medicamento. Eu quero saudar o deputado Caio França, seja bem-vindo à Rede Alesp. Diga um pouco como surgiu a iniciativa de fazer esse projeto de lei, deputado. Obrigado, Guga. Primeiro, agradecer à TV Assembleia que está abrindo esse espaço aqui democrático para a gente poder apresentar os motivos e também, na prática, ouvir de pessoas que utilizam desses medicamentos o porquê que é tão importante desse debate. Primeiro que os medicamentos que eu coloquei no projeto de lei já são permitidos, na verdade, pela Anvisa, que é a agência reguladora aqui do Brasil. Portanto, todos os remédios que estão previstos na minha lei é porque já estão autorizados na Anvisa. No meu caso, na verdade, o que eu quero é garantir que as pessoas, exatamente, as pessoas que não conseguem comprar hoje, que elas tenham acesso. Então eu pego todos os remédios que já estão previstos na Anvisa e eu trago para o rol de medicamentos que têm que ser fornecidos pelo governo do estado. Hoje, inclusive, Guga, é importante esclarecer que muitas pessoas, inclusive é o caso da Neide, ela já tem o fornecimento pelo estado, só que é via judicial. Isso tudo leva um tempo, encarece para ela e encarece para o próprio estado. Então, o meu projeto nada mais é do que trazer o entendimento que hoje a Anvisa já permite que pessoas físicas façam a importação do remédio, fazer com que o governo do estado possa fazer isso, em especial, claro, para as milhares de famílias que não conseguem fazer isso ou que nem sabem que têm condição que podem utilizar esses remédios. E aí depois a própria doutora pode falar mais a respeito das inúmeras patologias que, em decorrência da utilização desses remédios, normalmente o canabidiol ou o tetacanabidiol, que melhoram a epilepsia, pessoas com convulsão, pessoas que sofrem de doença de Parkinson, entre outras muitas. Então, na verdade, o nosso projeto ele garante que o governo do estado tenha que fornecer isso para as famílias, em especial aquelas que não têm condição de comprá-la. Agora, deputado, como tem sido o diálogo com os outros deputados da casa em relação a esse projeto? Eles têm aceitado de uma maneira interessante? Como é que tem sido a conversa? É sempre um pouco de espanto, porque tem coragem de mexer num tema como esse, né? Porque parece um tema meio espinhoso para quem olha de primeiro assim, né? Agora, acontece que é uma realidade já. Milhares de pessoas já utilizam isso. Há um debate forte no Congresso Nacional. Então a Assembleia de São Paulo, até por ser o estado mais pujante aqui do Brasil, não pode ficar de fora disso. Por isso, eu resolvi abraçar a causa e claro que quando eu falo com os colegas, eu preciso que você minimamente conheça uma pessoa que tenha a necessidade de usar isso, ou que tenha um familiar. Eu até ontem, no plenário, conversando com alguns colegas, eu falei, não espera alguém da sua família precisar para você defender essa pauta, ou algum amigo seu. Porque vai que aconteça, aí fica muito chato quando você, a partir da sua dificuldade que você defende uma pauta. No meu caso não, eu aliás nem as conhecia quando passei a defender. Eu fui ler, fui me conhecer melhor, fui conhecer pessoas que precisaram disso já algum dia, então é por isso que eu fiz a defesa. Acredito que a gente vai conseguir pautar esse ano e estou bem confiante que São Paulo vai dar um exemplo para o Brasil aprovando essa lei aqui o mais breve possível. Eliane, seja bem-vinda também à Rede Alesp. Conta um pouco da importância desses medicamentos no tratamento dessas doenças, você que é uma estudiosa no tema. Nós temos visto aqui no Brasil uma tendência de achar que não é importante porque não temos muitas pesquisas aqui. Mas o que a gente vê é que no resto do mundo e aqui também em alguns locais já há pesquisas que dizem da importância, principalmente para doenças que hoje a gente não tem muito acesso. Então, por exemplo, a epilepsia refratária. Então, às vezes uma criança ela faz uso de 4, 5 medicamentos
quando na verdade se ela fizer o uso do derivado da planta, né, por exemplo o canabidiol, essas crises cessam e ela pode até reduzir o número de medicamentos, né? Então hoje sabidamente a gente conhece para epilepsia, no Israel eles estão estudando muito afinco a questão do câncer, né? Então mais o uso do THC, né, da famosa substância que traz alterações psicoativas, né? Mas o que a gente vê é assim, que nós precisamos sim estar discutindo com a população que ainda pensa no preconceito que foi arraigado há mais de 100 anos. Mas acho importante, né, ressaltar que na primeira matéria médica da Merck, por exemplo, já constava isso de 1890. Então, até 1930, as boticas, né, então as antigas farmácias, elas vendiam e era produzido pela Lilly, pela Merck, por empresas que hoje são gigantes da indústria. Mas essa mudança nasceu, vamos dizer assim, bem próximo da lei seca, né? Nos Estados Unidos, então, teve toda uma proibição de pesquisa, de uso, e isso foi resgatado. Então, já há 60 anos, a gente tem visto que tem sido estudado afinco para patologias que hoje nós vemos como a última das escolhas. Por isso que a própria Anvisa, ela coloca como uso compassivo. Então, assim, com compaixão, nós poderemos estar usando essa medicação. Agora, dona Neide, seja bem-vinda. Também conta um pouco da sua história e como esse tipo de medicamento ajudou na vida do seu filho. Obrigada pelo convite. Queria agradecer ao deputado por levantar essa bandeira. Desculpa se eu ficar emocionada, mas por levantar essa bandeira, por ser como nós, né? Gente como a gente, né? E se ter colocado no nosso lugar. Então, assim, a história do meu filho é uma história um pouquinho longa, mas eu vou dar uma resumida. O Vitor Gabriel, ele só começou com espasmos com 1 ano e 2 meses. Ele é o meu filho do coração. Ele chegou com 10 meses. E só com 4 meses depois que ele descobrimos que ele estava com espasmos. E aí foi uma luta, né? Hoje ele está com 7 anos, vai fazer 8 agora em janeiro. Foi uma luta muito grande. E aí nós passamos por vários especialistas e a princípio foi diagnosticado somente epilepsia. E aí foi aumentando, as crises dele aumentando e chegou a ter 80 crises diárias, né? E nós fomos mudando de médico, eu fui buscando. E na minha cidade existia muito preconceito, né? E todo mundo negou o tratamento do canabidiol. E eu busquei, eu e meu marido. E aí nós conseguimos no 6º médico, né, que ele prescrevesse. E aí nós ficamos, em 2016, nós começamos a usar. E aí a gente não desistiu. E em 2017 a gente começou a ver uma melhora. Ele migrou com 3 anos. A gente descobriu exatamente com 2 anos e 8 meses, tarde demais, que ele tinha uma síndrome chamada WEST. Antes, até aí, ninguém tinha diagnosticado. Então, o que aconteceu? Ele era uma criança normal, mas com epilepsia. Devido a todas essas crises de convulsões, ele passou a ser uma criança PC, porque afetou os neurônios, né? Foi queimando, né, a cada crise dele. E aí, a gente só foi descobrir com 2 anos e 8 meses que ele tinha a WEST. E aí foi quando a gente foi buscar realmente, a gente falou, vamos mudar, eu vou mudar de especialista, eu vou ver quem tem uma outra opinião. E aí a gente conseguiu no 6º médico. E não passou aí não, a gente foi mudando para outros, porque assim, cada médico tem uma visão, né, diferente. E eu sei que controle, cura, não tinha para o meu filho, mas eu sabia que existia um controle, eu tinha que buscar esse controle para o meu filho, porque a cada dia eu estava vendo ele regredir. Com 3 anos... a gente ainda não tinha usado o canabidiol, ele entrou com a síndrome, passou de WEST para Lennox, que é uma crise muito mais grave, onde ele foi obrigado a usar um capacete. Eu fui buscar um capacete porque ele teve quedas, ele abriu a cabeça, ele levou pontos, e porque ele tinha horas crises da WEST à noite e horas crises de dia da Lennox, que era onde jogava ele no chão. Ele ficou sem falar, ele ficou sem andar, eu entrei em depressão muitas vezes, mas eu tinha que levantar, ser forte e buscar. E aí a gente encontrou a salvação, sim, a qualidade de vida do meu Vitor, sim, com o canabidiol. Então, assim, ele voltou
gradativamente a falar, ele voltou gradativamente a andar, a conseguir ficar em pé, coisa que ele não conseguia. Ele usava cadeira de rodas. Quando ele deixou de falar, pelo menos mamãe, papai, eu entrei em surto, porque ele foi regredindo de uma tal forma que eu não aceitava essa regressão. Eu falava, tinha que ter alguma coisa, né? Tinha que ter alguma coisa que parasse essas crises. E foi o canabidiol, graças a Deus. Hoje eu levanto essa bandeira, eu quero mostrar a evolução do meu filho, porque hoje ele entende as coisas, ele está falando bastante, ele está interagindo, ele deixou de andar com a cadeira de rodas. É lógico que ele ainda, quando eu vou fazer um percurso maior, a gente leva a cadeira para ele. Ele interage muito na escola, a escola mandou relatos da evolução dele. Então, assim, essa é a história do meu menino. Deputado, o senhor pretende trazer essa discussão para o parlamento através de audiências públicas para discutir o tema? O senhor tem um planejamento em relação a isso? A gente planejou isso sim, inclusive quero aproveitar aqui o espaço para convidar os amigos que têm interesse ou curiosidade sobre o tema para no dia 25 agora de novembro, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo uma audiência pública aqui na Assembleia. Vai ser aberta, portanto teremos aí a participação de especialistas, como é o caso da doutora Eliane, mas também de mães que utilizam esse medicamento, pessoas que estão tentando aí confirmar a confirmação da Anvisa, que, como eu disse, é o órgão principal licenciador de medicamentos aqui no Brasil, e de outras pessoas mais com experiência. Até convidei vários parlamentares que ainda têm um pouco de resistência com o tema para que eles possam participar. E eu acho assim, qualquer pessoa que escute por 2 minutos ou alguns segundos o que a Neide falou aqui agora, eu não aceito que a pessoa tenha um preconceito, possa se sobressair à ciência, né? Ao que a prática demonstra que já é melhor. Por isso, eu estou bem confiante e acho que a audiência pública é um momento também ideal para que a gente possa, de repente, discernir algumas dúvidas. Claro que o debate acaba se ampliando para outras frentes, mas o projeto de lei, especificamente 1180 de 19, ele garante o fornecimento desses medicamentos para todo mundo no estado de São Paulo. Claro, desde que prescrito por algum médico, desde que a Anvisa reconheça o médico, desde que tenha o formulário preenchido pela família, enfim, se preenchido todos os requisitos, essa família tem que ter acesso. E, ao meu ver, não pode depender de uma decisão judicial para que isso aconteça. A gente tem que fazer isso, o governo diretamente falando, até porque devem ter muitas famílias que desconhecem ainda o assunto, por preconceito, por dificuldade até mesmo de ter um acesso a alguma informação. Então, é por isso que esse projeto também é tão importante para São Paulo e até para ecoar no Brasil inteiro. Outras assembleias devem aprová-lo também e forçar o Congresso a ampliar essa pauta, né, para que não fique uma coisa tão restrita como é hoje. Há poucas famílias, algumas que têm condição, porque a Neide não falou, mas em algum período ela teve que pagar isso e não é barato. E é um remédio caro, né? É caro, isso que é importante deixar claro. A doutora deve ter mais informações sobre os valores, mas eu fui pesquisar. Claro que depende do grau também, de quanto você vai utilizar ao longo do ano para aquela criança ou para o idoso, que eu vejo muitos idosos também com essa utilização, mas os valores não são baixos, são valores altos. Então é por isso que eu entendo que o Estado não pode fechar os olhos para isso. Exato. E, deputado, o senhor como legislador, como formador de opinião, na sua opinião, como se faz para se livrar desse preconceito que tem com esse tipo de tratamento? Primeiro, nós precisamos enfrentar esse debate que nós estamos enfrentando aqui na Assembleia hoje, né? Ter coragem de poder pautar esse tema. Como disse, o poder público tem que ajudar, tem que abraçar, né? As organizações, como tem a sociedade em estudos da cannabis, outras que existem, que são importantes também para poder explicar melhor. É só a explicação que vai, mas eu não tenho dúvida que, mais do que as explicações técnicas, que, enfim, a pessoa estuda, se prepara para isso, elas são muito fortes. Mas o exemplo, a prática, ela convence, né? Quem escuta ou quem assiste um pouquinho da evolução do caso do Vitor e de outras muitas crianças que evoluíram, ou apenas de não deixar com que ele possa regredir, já é o suficiente para que a gente possa, enfim, defender essa pauta. Então, a ciência veio, né, tá aí para isso, para a gente poder se adaptar, melhorar, evoluir enquanto nação. Então, acho que o Brasil, como um todo, precisa colocar a mão na consciência, se aprofundar. Qualquer pessoa, não precisa ir longe, Guga, se você der um Google aí, qualquer pessoa que está nos assistindo, procurar saber, ela vai na internet mesmo ter muita informação
boa também sobre esse assunto. Por isso, eu acho que esse projeto é muito importante também para poder expandir cada vez mais esse debate e mostrar que nós não podemos deixar com que o preconceito de alguns, que talvez até desconheçam com profundidade, ele possa sobressair a vida de algumas famílias. Doutora Eliane, esse tipo de medicamento, ele é usado no tratamento de quais doenças? Então, assim, hoje, sabidamente, a gente usa para epilepsia refratária, a gente pode utilizar para pacientes com diabetes, pacientes com esclerose múltipla, vários tipos de doenças degenerativas do sistema nervoso, no meu caso, para depressão, para Alzheimer, né? Então, assim, várias patologias se beneficiam, então, paciente com Parkinson, paciente com doenças autoimunes, né? Principalmente o canabidiol, por ele ter uma ação diretamente em receptores que tem a ver com o sistema imunológico, ele diminui o impacto das inflamações, né? Das doenças autoimunes também. Então, assim, a gente vai vendo, tem mais de 50 patologias que a gente poderia estar fazendo a utilização. Obviamente, no nosso país, a gente só pode prescrever para doenças graves, né? A Anvisa, pela recomendação dela, é só para doenças em caráter compassivo, ou seja, já se tentou de vários tratamentos e não deu certo. Aí, assim, a gente pode estar prescrevendo. Mas o que a gente observa em outros países, que de uma forma até preventiva, então, por exemplo, a gente vê que os atletas usam muito anti-inflamatório no período entre as Olimpíadas, entre os treinos, e tem muita morte de overdose, por exemplo. Então, nos Estados Unidos já tem trabalhos sérios que mostram que os atletas, tanto é que agora não dá mais o doping, o canabidiol. Então, tem vários usos, desde o uso preventivo, né? Então, se você é de uma família que sabe que tem uma doença degenerativa, então você usa preventivamente, até famílias que estão utilizando porque é a última opção, né? Então, já é antigo, não é recente, o uso da cannabis enquanto planta para que a pessoa não tenha ânsia na quimioterapia, para que aumente o apetite, para que ela não entre com dificuldade da alimentação. No caso da esclerose múltipla, o uso do THC também para diminuir a dor, né? Então, basicamente, nos Estados Unidos, pelas estatísticas, o uso é para mudança de humor, então paciente depressivo, paciente que não consegue dormir, paciente insone, e o paciente com muita dor. Então, já existem muitas revisões bibliográficas apontando para essas doenças degenerativas, para dor e para transtornos do humor. Agora, dona Neide, a senhora como mãe, a senhora viveu essa situação. O que a senhora pode falar para a mãe, de repente, que assiste o programa aqui na TV Alesp e, de repente, pode ter medo de usar uma substância dessa no seu filho? O que a senhora pode dizer? Olha, eu falo há muito tempo, no início as pessoas me achavam doida, né? Porque eu estava dando maconha para o meu filho e eu tentava explicar, né, a eficácia, o benefício do tratamento. E hoje elas me procuram, né? Hoje elas veem o meu filho, viram como ele era, vê hoje como ele está e elas me procuram. Então eu sempre falo assim, o tratamento medicinal, ele não é um milagre, ele não vai fazer efeito da noite para o dia. Tem que ter paciência, tem que deixar o preconceito de lado e buscar, sim, qualidade de vida, né? Isso que eu sempre falo, esqueça o que os outros vão pensar, esqueça o que os outros vão falar, vai buscar qualidade de vida. Porque, assim, existe o preconceito tanto quanto as mães, os pais, como alguns especialistas também, que não têm muito conhecimento, né? Então, assim, eu sempre falo, insista, persista e não desista nunca, porque uma hora vai dar certo. Porque o que eu vejo durante esses 4 anos é que cada organismo reage de uma forma. Uns mais rápidos e outros mais lentos. No caso do meu filho, ele é muito resistente à medicação. Tanto é que ele tomou todos os alopáticos, quase 20 alopáticos durante esse período. E hoje, a gente conseguiu tirar todos. Hoje, desde que a gente começou a usar canabidiol, a gente conseguiu eliminar, né? Então, é o que eu falo, insista, né? Se precisar trocar, a gente troca. Se precisar aumentar, abaixar, mas assim, vale a pena tentar, vale a pena insistir. Porque a gente não tem para onde correr, né? Ou você acredita que vai dar certo. E vai dar certo, como deu para o meu filho. Doutora Eliane, tem algum tempo
máximo que a pessoa possa fazer tratamento com esse tipo de medicação? Não causa dependência, como muitas pessoas têm medo. E a gente sabe, como no caso do filho da Neide, que ele vai usar para o resto da vida, do mesmo jeito que ele usaria um antidepressivo, do que mesmo um anticonvulsivante. Tem patologias que você não consegue tirar o medicamento, né? Você mantém a pessoa. Então, se ela não usasse o canabidiol no filho, ela estaria usando 2, 3, 4 substâncias que fariam esse efeito do anticonvulsivante, né? Para não ter a convulsão. Então, não tem problema estar utilizando o resto da vida, né? E é uma medicação cara. Então, a gente precisa, neste país, criar, como o projeto de lei do deputado, formas com que a gente possa, além de poder estudar, fazer pesquisa, no futuro a gente produzir no país também. Porque agora é uma corrida, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para que haja produção, né? A própria Bolsa de Valores aumentou muito o investimento nesse setor, porque se sabe, como por exemplo no estado do Colorado, que se vende muito. Então, em 2017 se vendeu 2 bilhões de dólares, né? E foram 200 milhões de dólares para saúde e educação, porque lá eles cobram 10% de taxa da venda para isso, né? Para campanhas preventivas, para educação. Então, a gente vê que nós temos que repetir as coisas boas dos outros países. Nos outros países se criou uma agência, né, nacional, que é a proposta do Dr. Carlini desde 2010, que a gente tivesse formas de discutir isso dentro da universidade, fazer pesquisa e também nós sermos independentes, não só meramente importadores, né? Agora, um outro fator importante, existe efeitos colaterais, crise de abstinência. É importante a gente esclarecer o telespectador de tudo isso, né? Até para quem está passando por um problema desse, encoraje, né, a procurar o tratamento, né? Então, a gente sabe que todos os medicamentos eles podem causar efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Então, também o canabidiol não quer dizer que ele também não possa causar. Algumas crianças têm um pouco mais de tosse, outras têm um pouco mais de gases, mas os efeitos colaterais do canabidiol não é a mesma coisa que os efeitos colaterais dos anticonvulsivantes, né? Existe uma preocupação muito grande com a dependência química. Então, eu sou especialista em dependência química e aí eu digo que é um outro capítulo. A gente tem que estar discutindo a dependência química, sim, em outro momento. Acho que não é o momento da lei. A lei ela está querendo trazer para a sociedade o questionamento da importância de ter um produto, né, um derivado fitoterápico ou um próprio fitoterápico para uma patologia muito grave que causa, né, várias patologias graves que causam muitos problemas, né? Não só a doença em si, mas os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, acho que a Neide pode até estar dizendo quais são os efeitos colaterais que ela observou, porque na minha prática clínica, eu tenho mais de 300 pacientes em acompanhamento, os efeitos colaterais são até ótimos, porque às vezes a pessoa tem sonolência, então é aquilo que eu quero, que o paciente durma melhor. Alguns pacientes têm hipotensão, então no sujeito que é hipertenso é uma maravilha, porque daí eu vou tirar a droga antihipertensiva. Então, cada paciente é de um jeito, a gente tem que estar avaliando. Óbvio, né, que a gente tem que ter esses critérios, mas a gente sabe que em 5.000 anos de uso, ninguém morreu de overdose por uso da cannabis. Agora, pode sim ocorrer, por exemplo, algum problema com as substâncias sintéticas, porque a gente não tem 5.000 anos de experiência. A gente não tem nem 100 anos de experiência, nem 20 anos de experiência com drogas sintéticas. Então, quando as pessoas falam, nossa, vamos usar o canabidiol sintético, aí eu acho que é muito preocupante. Tem que ter fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, porque ninguém sabe os efeitos colaterais daqui 20, 30 anos, que é a mesma coisa quando surgiu os benzodiazepínicos. Quando surgiu, todo mundo achou maravilhoso aquele remedinho que tirava a ansiedade. E hoje a gente sabe que causa dependência, que causa um monte de transtornos. Então, a gente tem que ter um tempo para fazer pesquisa, a gente tem que ter um tempo para poder separar o joio do trigo. Agora, deputado, existe algum perigo, por exemplo, né, aprovada a lei, que os estados, os orçamentos dos estados e dos municípios em relação à saúde se onerem em relação a ceder esses medicamentos, deputado? Olha, Guga, isso sem dúvida acabará acontecendo, porque na medida em que você tem um medicamento que não é barato, um medicamento que tem que ser por importação, que é o que manda a Anvisa hoje,
Claro que isso vai ter que despender de um valor no Estado, mas assim como nós já fazemos para outros vários medicamentos de alto custo, e volto a falar, hoje o Estado de São Paulo já faz o fornecimento para muitas famílias, porém via judicial, o que acaba encarecendo tanto para o paciente quanto para o Estado, porque, enfim, você não se programa. Na maneira que eu quero fazer, como a gente está para votar o orçamento ainda até o final do ano, inclusive a gente pode fazer essa previsão orçamentária já, nos medicamentos de alto custo, inclusive na audiência pública que nós teremos aqui no dia 25, nós teremos um representante da farmácia de alto custo do Estado, para que ele possa falar quanto o Estado de São Paulo já gasta hoje. Tem um requerimento meu aí que está rodando, que eu estou aguardando inclusive a confirmação do Estado, para saber qual é o valor que o Estado já gasta hoje. Então, é possível que tenha um gasto, mas assim como a gente já tem outros gastos com os medicamentos. Aí sim, em algum momento, cabe o que a doutora falou. Será que não vale a pena a gente repensar nisso para fazer o plantio? A minha lei não trata do assunto. A lei trata do fornecimento pelo SUS sem precisar de demanda judicial. Porém, eu acho que é um caminho que é natural que se pergunte, até porque já existe, até mesmo hoje no Brasil, uma autorização para uma associação específica lá na Paraíba fazer o plantio. Então, acho que isso em algum momento vai ser debatido também. Por isso, eu considero que é muito importante que a gente possa começar esse debate, que isso possa estar mais claro para as pessoas, da importância dos medicamentos. E a saúde, assim, a gente gasta para outros medicamentos também, tão caros ou muito mais caros, no câncer, com AIDS. O Estado já faz esse fornecimento. Então, não é justo que outras patologias não possam ter essa mesma assistência. É importante que tenham também. Por isso, eu considero que a questão do custo, eu não posso negar, ela existe. Mas ela já existe para outras também, e até mesmo para o canabidiol. Como o caso, eu reforço, a Neide, ela recebe o medicamento pelo Estado, depois de uma demanda judicial, depois de tentar outros vários medicamentos e não conseguiu, foi para a justiça, demora ainda um certo tempo, enfim, e aí conseguiu, hoje tem o fornecimento. Mas quantas famílias que talvez não tenham esse mesmo conhecimento, ou não tenham um advogado que possam orientar dessa maneira? Então, eu acho que o Estado não pode esperar a demanda chegar, ele tem que mostrar, né, para o cidadão que ele tem condição de ampará-lo nesse caso. Dona Neide, é importante, né, a senhora contar um pouco dos efeitos colaterais que o Vitor sofreu no tratamento e se a senhora, em algum período, teve que bancar do próprio orçamento, né, os medicamentos, principalmente esses medicamentos caríssimos. Sim. Primeiro, no início, era tudo muito novo, né? A gente já estava tão cansada em buscar uma solução, em buscar um remédio que fosse eficaz. Gastamos muito remédio em alopático, como eu falei, quase 20 marcas diferentes, que depois eu tentei pedir justamente também para fornecimento. O Sabril era R$500 cada caixa, meu filho usava 2, né? R$1.000 por mês. Por mês. E eu consegui, hora tinha, né, para retirar e hora não tinha. E aí, quando a gente entrou no canabidiol, a gente se assustou realmente, porque o valor é alto. E a gente falou, não, vamos investir. Nós tínhamos um carro bom, né, um carro maior, e aí a gente acabou vendendo o carro, pegando um carro popular, para a gente ter uma reserva, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ter que comprar. E aí a gente guardou esse dinheiro e foi comprando a cada 2 meses. A gente comprava 2 frascos, para manter. Aí chega uma hora que o dinheiro acaba, né? E a gente... Nesse caso, né, só para complementar, o custo mais ou menos, nesse caso do canabidiol, qual era? Então, assim, eu usei 2 marcas, né? Eu usei uma, depois acabei usando em 2017 a outra. Então, eu vou falar da última, tá? Em torno de R$2.500 a cada 2 meses, 2 frascos. Quer dizer, um custo alto, né? Pensando na renda da população brasileira em geral. 2.300, dependendo do dólar, por causa do dólar, né? Então, assim, aí a gente acabou esperando fosse feito via judicialmente para a gente poder... E esse remédio é importado, em alguns casos ele fica até retido, né? Já ouvi casos que a pessoa faz a importação e ele fica retido, né? Então, porque o que acontece? Para a Anvisa vai checar se a medicação está correta, o laudo, a receita, a nota fiscal, ela passa tudo pela Anvisa, ela checa tudo, porque quando a gente faz a compra, a gente tem que mandar toda a documentação junto, até com a autorização da Anvisa. Aí leva esse tempinho, né? E aí depois eles entregam pra gente.
Só que às vezes atrasa mesmo, né? Meses. Agora, doutora Eliane, na visão técnica, o que o Brasil e o estado de São Paulo têm a evoluir no assunto? Então, São Paulo, apesar de muitas pessoas não conhecerem, nós temos o Dr. Carlini, aqui, Elisaldo Carlini, que é um nosso mestre, ele estudou muito isso, a cannabis. Ele tem o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o CEBRID. Então, se vocês acessarem o CEBRID, é o www.cebride.com.br. Existe um curso maravilhoso que eles traduziram da Universidade de Washington, mostrando toda a história. Então, a gente vê, lá em 2010, ele já propunha que a gente tivesse aqui uma agência regulatória para que a gente pudesse investir em pesquisa, em produção, não só a importação. Nós temos aproximadamente no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas que potencialmente se beneficiariam do medicamento. Se você puser 3 zerinhos aí, você vai ver que é muita gente. Então, é muito dinheiro, muitos interesses. E acho que assim, o São Paulo ele quer ser pioneiro, né? Felicito o deputado, para que a gente faça essa discussão, para que a gente possa, no primeiro momento, socorrer as pessoas que estão mais em risco. E aí eu vou mais além, o deputado ele disse que ele pediu um orçamento, né, para o secretário estadual, para o secretário municipal, de quanto está gastando, de famílias que usam, no caso, por exemplo, epiléticos, que usam, né, como o filho da Neide. Mas assim, a gente precisaria também estar levantando quanto que o Estado gasta de uma criança que fica na UTI 1 mês, 2 meses, e que vai, que volta, que vai, que volta. Né? Porque gasta-se muito com isso. Então, se nós hoje tivéssemos nos hospitais públicos o canabidiol, para que aquela criança com epilepsia grave, quando entrasse lá, ela já recebesse, você diminuiria o tempo de internação, você poderia dar melhor qualidade de vida. Então, a gente já poderia começar por essas crianças, porque aí você não teria essa criança internada. Eu tenho uma paciente que a filha dela, né, a Aparecida, a filha dela chama Clarian, ela tem síndrome de Dravet, que também é uma epilepsia grave, difícil controle, e ela é a primeira mãe que pode plantar aqui no estado de São Paulo, e ela fala isso com todas as letras. Antes eu só vivia no pronto-socorro, e hoje minha filha não sabe mais o que é um pronto-socorro. De 60 crises que tinha por dia, tem uma por mês. Então, é a qualidade de vida não só para a criança, mas para a família inteira, para o entorno, onde as pessoas começam a ter qualidade de sono, qualidade de saúde, né? Então, eu vejo assim que não é só o gasto com o canabidiol, mas é o gasto com todos os medicamentos, como a própria Neide falou, o Sabril, todos os medicamentos anticonvulsivantes caros, que as famílias também acabam tendo que comprar, porque muitas vezes o Estado não consegue fornecer. Né, tem todo um processo. Então, que os médicos hoje pudessem prescrever no Sistema Único de Saúde e que o SUS pudesse regularizar isso e regulamentar. Porque o que a gente vê, por exemplo, na Itália, né, que é um país, vamos pensar, modelo, o próprio exército planta para amortizar o gasto. Então, cada país vai encontrando as suas formas. Israel, por exemplo, ele subsidia mais de 60 mil pacientes. Então, a gente tem caminhos, mas a gente só vai conseguir descobrir esses caminhos se a gente tirar uma palavrinha do caminho, que é preconceito. Se a gente conseguir entender o benefício, né, que essas crianças, principalmente as crianças, né, que eu sou muito sensível, eu acho que as crianças podem ter, é a qualidade de vida, porque crianças como, por exemplo, a Clarian, que tem síndrome de Dravet, não passa da puberdade, porque elas não morrem da epilepsia, elas morrem do problema neurológico causado pela epilepsia, ou às vezes do próprio tratamento, que vai dando insuficiência hepática, né? Então, tem muita coisa para avançar. Tá, o senhor deu o pontapé inicial, projeto de lei aqui no Parlamento Paulista, mas na sua visão, falando do Estado de São Paulo e do cenário nacional, o que nós podemos evoluir no assunto em termos de políticas públicas? Essa questão de pesquisa, de ter mais coragem de enfrentar o tema, acho que a sugestão da doutora em relação a ter uma agência reguladora, eu acho que é um caminho também. O plantio, obviamente, em algum momento esse debate será mais acalorado, mais aprofundado, porque o meu projeto ele fala da importação, até porque é o que a Anvisa permite. Mas em algum momento, nós estamos falando de orçamento, o dinheiro está curto para tudo. A gente fica aqui na Assembleia pedindo para isso, pedindo mais custeio do hospital tal, pedindo obra de infraestrutura para a região tal. Veja, isso não sai só sai do mesmo orçamento.
Então, se você tem um medicamento que você paga 1.000 e você poderia pagar 500, é claro que isso tem que, em algum momento, pesar na consciência das pessoas. Então, é também uma evolução aqui dos agentes políticos. E eu penso também que quem está na política, ele muitas vezes tem que, não vou dizer que não é contrariar interesses, mas é que tem que ter a coragem de poder abrir esse tema, de mostrar a verdade, né? Para que não possa um grupo, outro grupo, por questões, às vezes, de falta de conhecimento, sobressair a uma quantidade gigante de pessoas que precisam, ou quantidade de pessoas, nem que precisam, mas que se solidarizam com pessoas que precisam, porque mais do que tudo, nós somos, né, enfim, irmãos, se não de sangue, mas enfim, de vivência, e nós queremos o bem das pessoas. Então é por isso que esse debate é tão importante, e é claro que ele vai instigar outros debates mais, como esse, das agências, do plantio, enfim, acho que esse é o caminho. Eu sei que o preconceito ainda existe, mas eu insisto, nós estamos chegando no momento em que o Brasil inteiro já fala sobre o assunto. Nós temos demonstrações científicas e práticas de que o canabidiol ajuda. Não é que cura, né? Talvez a cura, não sei nem, como a doutora falou, mas só de você conseguir fazer com que essa pessoa... resultado efetivo, né? Assim, não regrida, que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, tanto dela quanto da família, eu acho que já é importante, por isso que eu considero esse debate, esse projeto tão importante para São Paulo e para o Brasil também. Dona Neide, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para o telespectador da Rede Alesp. Minha mensagem é: diga não ao preconceito, diga sim à qualidade de vida, diga sim ao canabidiol e insistir, persistir, lutar pelos seus direitos, buscar pela melhor qualidade de vida mesmo. É isso que eu falo, não desistir nunca. E buscar os médicos também, eu acredito que os médicos têm que buscar mais conhecimentos, né? Porque no meu caso foi muito difícil a prescrição. Então, um detalhe da pauta que eu vi da lei do deputado é fazer esses seminários, esses treinamentos com especialistas, com médicos, com a rede de hospitais. Então, acho que isso é uma coisa muito forte, que isso vai mostrar o trabalho e vai ensinar a eles e mostrar que o preconceito não existe, que existe qualidade de vida, existe tratamento, talvez não existe cura, mas existe um controle, existe uma qualidade de vida. Então, assim, é isso, desistir jamais e levantar a bandeira do canabidiol sempre. Muito obrigado, dona Neide. Obrigada. Doutora Eliane, deixe uma mensagem para o telespectador da Rede Alesp com a importância deste projeto de lei. Então, esse projeto de lei ele está abrindo assim, a pauta dentro da Assembleia, isso é muito importante. Então, é muito importante que as pessoas venham no dia 25, às 10 horas, agora neste mês, conversar. Os médicos, os profissionais de saúde que têm interesse, no dia 29 nós estaremos fazendo um curso sobre prescrição e direito também. Na mesma semana, aliás, é a semana que a gente chama da maconha medicinal, porque dia 27 é considerado o dia da maconha medicinal. E a gente fala maconha porque é importante a gente saber que é uma planta. Então, o canabidiol é um dos componentes da planta. Então, é muito importante que a gente valorize a planta em si e que a gente possa fazer pesquisa nesse país e que o Conselho Federal de Medicina possa estimular os profissionais para se formarem mais e dar subsídio para a gente não ser nem perseguido e nem que os pacientes fiquem, né, confusos se a maconha ela é ou não medicinal. No mundo inteiro ela é, então aqui também tem que ser. Muito obrigado, doutora. Deputado Caio França, as suas considerações finais do nosso programa. Quero agradecer aqui o convite, né, a pauta, agradecer as duas amigas que, se quiser, puderam estar aqui com a gente, expondo a sua história, o seu conhecimento, no caso também, sobre o assunto. E insisto naquilo que eu acho que é o mantra que eu quero levar e que pode ser importante para convencer os outros. Não espere precisar ou que alguém da sua família, um amigo, precise para defender. Defenda por conhecimento, defenda por questão de humanidade e para a gente poder ajudar a salvar mais vidas. Obrigado mais uma vez e peço também aos amigos que acompanham nas redes sociais, hoje em dia tem muita repercussão também, né? Que eles possam, de repente, conversar com os parlamentares, deputados, para que isso aqui possa, de fato, se concretizar.
Muito obrigado, deputado. Este foi o programa Em Discussão, que falou do projeto 1180 de 2019, de autoria do deputado Caio França, do PSB. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena. Muito bom com a situação.